A escrava Isaura, capítulo 21. Gabriel responde que ele e o médico Paulo presenciaram tudo, além de revelar que foi um duelo. Tomásia diz que Campos desafiou Leôncio para um duelo após o crápula desacatar e que seu irmão estava presente. Gabriel fala que foi uma emboscada para Campos e que ouviu o capanga de Leôncio atirar, além de o conde receber 2 tiros de direções diferentes. Tomásia exige ao sargento que Leôncio seja punido. Enquanto desce as escadas, Almeida pergunta por Gertrudes após ouvir sua voz dizendo que não quer mais Isaura sendo escrava. Ele diz estar ouvindo vozes e questiona novamente se é a esposa que está falando, após ouvir que deve trazer o tabelião para libertar a escrava. Ele começa a gritar pela esposa, e Isaura chega. O comendador conta à escrava que sua madrinha pedia por sua liberdade. Isaura pede que se acalme, pois está muito nervoso. Almeida responde que Gertrudes não irá descansar enquanto ela continuar escrava. Isaura deixa claro que quer ser livre, mas que não deseja vê-lo atormentado por sua causa. Ele afirma que já poderia ter dado sua liberdade, mas não o fez por sempre arrumar pretextos. Isaura pede para ir para o tronco em troca de que ele lhe dê a liberdade quando trouxerem os 20 contos de réis. Ele diz que agora não e que sua vida se tornou um inferno desde que matou Juliana. A escrava comenta que não o odeia por causa da criação e do amor que sua madrinha sentia por ele. Almeida fala que não deve viver muito, já que a mesma deve estar o agourando para que morra e ela seja livre. Ela adverte dizendo que jamais pensaria nisso e que deseja que Leôncio lhe dê netos e muitas felicidades. O crápula desce as escadas e pergunta o que está acontecendo. O pai responde que estava desabafando com Isaura. Leôncio responde que parece que ele viu um fantasma. Tomásia fala para Gioconda que Gabriel acabou de sair com os mensageiros para avisar a todos sobre o velório do conde. Gioconda pergunta se a nobreza ainda irá prestigiá-los com a morte dele e se deixou algum testamento. A filha responde que não quer pensar nisso agora. A mãe responde que elas têm que pensar no futuro, já que a dispensa acabará logo. A jovem responde que é preciso pensar no hoje, pois o amanhã resolve seus próprios dilemas. Gioconda pergunta se deu tempo de o conde incluí-las no testamento e diz que, se isso acontecer, a filha será uma mulher muito rica. Tomásia pede para que ela não a atormente mais com assuntos de dinheiro. Gioconda pergunta o que ela fará com o dinheiro de Campos. Tomásia responde que usará cada centavo para que Leôncio pague por tudo de ruim que fez. No bordel, Gabriel é convencido por Miguel a beber. O jovem conta que o conde morreu porque Leôncio trapaceou no duelo. Miguel afirma que estava confiante de que o malvado morreria. Gabriel também conta que Paulo é seu rival, pois recebeu autorização de Sebastião para cortejar Helena. Gabriel diz a Violeta que não está com ânimos para nada e que não é um bom dia. Ela se retira. Miguel diz que logo chegará ao velório após Gabriel dizer que ele está convidado. O jovem se despede dele e de Violeta e se retira. Almeida questiona como seu filho consegue sorrir após saber que matou um dos homens mais ricos e influentes do país. O assassino diz ao pai que ele mesmo já matou muita gente, não deixando de sorrir, e dá como exemplo a mãe de Isaura. Almeida diz que confessou a Isaura os remorsos que sentiu na vida. O crápula fala que não tem remorso de nada. Francisco chega e anuncia que o oficial da milícia chegou. O sargento fala para Leôncio que ele foi acusado de assassinar o conde de Campos por Tomásia. Almeida conta ao sargento que Tomásia tentou casar com Leôncio, mas ele a rejeitou, pois estava noivo de Malvina. Leôncio completa dizendo que desde então ela tem feito de tudo para lhe prejudicar. Ele também afirma que não teve culpa, pois apenas se defendeu. O sargento diz que 2 testemunhas afirmaram que ele usou um capanga. Leôncio revela que também tem suas testemunhas, Francisco e Martinho. O sargento diz que falará com eles. Descendo as escadas, Malvina cumprimenta o oficial. Ele confirma para Malvina que Campos realmente morreu. Almeida diz que estava torcendo para que ele melhorasse. Leôncio conta que foi humilhado por Campos na rua e que o duelo foi uma ação de legítima defesa, já que apenas deu o segundo tiro porque o conde iria reagir. O sargento questiona, debochadamente, como Leôncio conseguiu dar 2 tiros enquanto o conde nenhum. O crápula fala que é um ótimo atirador, mas o sargento responde que Campos era um dos melhores. Leôncio afirma que é capaz de acertar a cabeça de um escravo a 100 metros de distância. Sebastião diz ao filho que não adianta ficar emburrado. Helena questiona o porquê de ele poder casar com a escrava, enquanto ela não pode pensar em Gabriel.
O jovem fala para ela perguntar ao pai. Sebastião afirma que nem Henrique casará com Isaura, nem Helena com Gabriel. Henrique avisa a Helena que Paulo está chegando para vê-la. A jovem responde que seu pai lhe deu permissão para visitá-la, mas que ela não deu seu consentimento. Sebastião diz que o médico não tem nem 50 anos para estar sendo chamado de velho. Helena diz que ele poderia ser seu pai. Henrique manda os dois pararem, pois o médico está subindo. O jovem cumprimenta o doutor. Helena não responde aos cumprimentos. Paulo diz a Henrique que o conde morreu e que o sargento o procurou por ser testemunha do duelo. Sebastião diz que duelos são proibidos por lei e que isso pode complicar sua vida. O doutor responde que suspeitam de que Leôncio tenha levado um capanga. Ele revela para Helena que Gabriel estava presente no duelo. Helena pergunta como está seu amado. Paulo responde que devem estar sem dinheiro nenhum, já que o testamento do conde é antigo e não deu tempo de incluir sua família. A jovem fica decepcionada. Sebastião pede que Paulo não fique contra Leôncio, pois não quer ver o futuro marido de sua filha na cadeia. O médico concorda. O sargento conta que Paulo e Gabriel ouviram 2 tiros de direções diferentes. Leôncio disfarça dizendo que foi o eco. Ele afirma que suspeitam de um capanga escondido. Almeida começa a se exaltar e diz que isso é uma infâmia. Isaura pede que ele se acalme. Leôncio diz ao sargento que, se não acredita nas palavras dele e de Francisco, pode perguntar a Martinho e ele confirmará tudo. Almeida questiona se ele prenderá seu filho. O oficial diz que, por enquanto, não, e que caberá ao juiz a prisão, retirando-se em seguida. Leôncio manda Francisco acompanhá-lo até a porteira. Almeida se irrita com a zombação de Leôncio para Tomásia e manda que Isaura o acompanhe até seu quarto. Malvina revela para Leôncio que foi uma péssima decisão ter se casado com ele. No quarto, Almeida afirma para Isaura que Leôncio estava mentindo. Ele também diz que colocou um capanga para matar Campos e que merece tudo isso que está passando por ter feito muitas maldades. Isaura diz para ele rezar a Deus para perdoar seus pecados. Almeida diz que, mesmo sabendo que Leôncio é um assassino, não permitirá que vá para a cadeia. No bordel, Miguel se encanta por Margarida e Flordelis. Martinho chega e elogia o serviço de Violeta, pedindo que ela se deite com ele antes de sair em busca dos negros fujões. O sargento chega e diz que precisa falar com Martinho. O caçador responde que ele pode falar. Martinho começa dizendo que o conde era um bom homem, apesar de ser contra a escravidão. Violeta completa dizendo que Campos era cliente antigo do bordel e a tratava muito bem. Ela revela que ficou sabendo por meio de Gabriel que Leôncio armou uma emboscada colocando um capanga escondido. O sargento afirma para Martinho que Leôncio irá para a cadeia dependendo do que ele disser. Isaura pede que Almeida se acalme, pois Leôncio pode ser inocente. O comendador responde que ele não é inocente, pois conhece seu filho. Ele também diz que é capaz de o conde não ter tido tempo de reagir e ter tomado 2 tiros, um de Leôncio e outro do capanga. Isaura diz que pegará o xarope para sua tosse. Ele diz que não gosta do xarope. Ela responde que é necessário para que melhore. Almeida fala que ela lembra Gertrudes falando e que, por isso, não pode se separar dela por enquanto. Ela diz que aprendeu a manipular ervas com Joaquina e intercede para que ela não sofra castigo. Ele diz que, quando ela melhorar, irá para o quartinho sem água e sem comida, pois não pode deixá-lo sem castigo após a fuga de André. André pergunta a Bernardo se ele tem certeza de onde fica o quilombo e como pode saber se está falando a verdade. O negro responde que estudou o caminho e prova mostrando um mapa que fez com um conhecido de sua fazenda. Os dois acordam em vender o cavalo por 500 réis, e o que Bernardo conseguir a mais será dele. Eles se apressam com medo de Martinho pegá-los. No bordel, Martinho responde que não havia capanga nenhum e que a família de Tomásia odeia Leôncio. Ele também diz que Leôncio é mais novo e mais rápido que Campos, e por isso, foi mais ágil, dando-lhe 2 tiros por estar nervoso. O sargento afirma que 2 testemunhas escutaram 3 tiros. Ele insiste que foram apenas 2. O sargento avisa que ele terá de testemunhar em juízo, pois Tomásia fez uma denúncia contra Leôncio. No velório, Gioconda pergunta a Gabriel onde está a nobreza que ainda não chegou. O jovem responde que convidou todos. Ele pergunta a Tomásia quem são as pessoas presentes. A viúva responde que disseram ser conhecidos do conde. Gioconda afirma que são mortos de fome e só vieram para comer. Tomásia afirma que não virá ninguém da nobreza.
A matriarca afirma que eles deveriam continuar os prestigiando. Tomásia diz que a sociedade não a perdoou por ter feito escândalo no casamento de Leôncio e por ter se casado com Campos. Gioconda afirma que é horrível que uma pessoa como Campos esteja sendo velada como um homem comum, com poucas pessoas presentes. Gabriel diz que o mais importante agora é a justiça. Gioconda diz que o mais importante é o testamento. Tomásia diz que o mais importante é que as lágrimas dele são sinceras e que ele foi muito amado por ela. Tomásia também diz que agora só quer chorar. Gioconda afirma que a vida segue e que devem se preocupar com o que irão comer amanhã. Gabriel diz que estão comentando na cidade que o conde não teve tempo de mudar o testamento. Tomásia exige que, nesse momento, não se fale sobre testamento e que respeitem o velório de seu marido. Gabriel espera que o sargento traga boas notícias. Tomásia fica enfurecida e pergunta o porquê de ele não ter prendido Leôncio. O sargento responde que ele apresentou Martinho como testemunha. Gabriel pergunta o que ele disse. O oficial responde que Martinho afirmou que Leôncio agiu em legítima defesa. Tomásia diz que é injusto um assassino estar solto pelas ruas enquanto seu marido se encaminha para a sepultura. O sargento diz sentir muito. Tomásia exige justiça. Malvina diz que às vezes tem medo de Leôncio. Ele pergunta o porquê. Ela fala que Tomásia afirma ter sido empurrada por ele da escada e que agora ele é acusado de ter armado uma emboscada para o conde de Campos no duelo. Leôncio afirma que ela deveria estar feliz por ele estar vivo e diz que toda esposa deve ter medo do marido. Malvina diz que preferia ter um marido que pudesse amar sem medo, mas que agora é tarde. Leôncio sugere que ela volte para a casa de Sebastião, já que é tão ruim estar casada com ele. Ela diz que já pensou nisso. Ele afirma que, depois do casamento, perdeu o medo de escândalos. O sargento pede que Tomásia se acalme. Gioconda se desculpa com o sargento. Tomásia pede que ele faça o seu trabalho e prenda Leôncio. Gabriel afirma que sua irmã está certa e que isso não pode ficar assim. Gioconda diz que ela não pode ficar gritando no velório do conde nem desacatar o sargento. Tomásia afirma que há muita injustiça. O sargento afirma que ouviu os dois lados e diz que agora está nas mãos do juiz, além de relatar que testemunhas disseram que o conde ameaçou Leôncio. Gioconda afirma que só quer ver o que acontecerá quando o imperador souber. Tomásia diz que fará o possível e o impossível para que o conde seja vingado. Henrique cumprimenta Isaura. Ela o repreende para que não beije sua mão. Rosa observa os dois e escuta a conversa. Isaura mais uma vez repreende os galanteios do jovem. Ela diz que deve-se olhar para o caráter de uma mulher, não para a beleza. Henrique diz que eles foram feitos um para o outro. Ela diz que não quer pensar em paixão enquanto for escrava. Ele revela que seu pai não emprestou os 5 contos de réis para libertá-la. Ela agradece mesmo assim. Henrique propõe que fujam e se casem escondidos. Isaura diz que não pode fugir, pois seu pai ficaria sem notícias suas e sua madrinha não aprovaria, além de o jovem não ter dinheiro nenhum para fugas. Ela se retira para pegar flores e enfeitar a mesa do jantar. Rosa sai e se assusta com Belchior. O jardineiro pergunta o que lhe fez. Ela responde que a deixe em paz. Também diz que era melhor que ele não tivesse revelado quem é seu pai. Ele pergunta o porquê. Rosa responde que ele a despreza bastante e que queria ser tratada como alguém da família, pois esse era seu sonho. O jardineiro afirma que só ele pode lhe dar tudo o que deseja, basta que ela case-se com ele após comprar sua alforria. Ela desdenha e diz que a vida é injusta, pois seu irmão está se derretendo por uma escrava, enquanto ela está sendo cortejada por um jardineiro imprestável. Ela também diz que ele é muito feio e que prefere continuar sendo escrava do que se casar com ele. Ela o expulsa da cozinha e diz que seu coração já tem dono.